Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Gleamcast, o podcast da Gleam. No episódio de hoje, eu conto com a presença da Kathleen Gomes. Ela organiza casamentos de brasileiros na Itália e vai nos contar tudo sobre a sua jornada empreendedora no país. Kathleen, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. É um prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite e contar um pouquinho da minha história, né? Como que tudo começou para poder ajudar muitos casais brasileiros e principalmente que não sabia dessa possibilidade de se casar em alguns pontos da Itália. Então, essa conversa realmente vai ser bem inspiradora, né? Para alguns casais que sonham em se casar aqui. Com certeza, inspiradora não só para os casais, mas também para os outros empresários brasileiros que nos ouvem e que têm uma trajetória parecida com a sua. Acho que eu já conheço um pouco da sua história, então sei que vai ser bem legal ouvi-la. Mas, Kathleen, nesse nosso programa, a gente tem a tradição de, geralmente, perguntar como tudo começou, né? Quem era a Kathleen antes de ir para a Itália? O que é que você fazia no Brasil? Conta para a gente um pouquinho da sua vida no Brasil antes de morar na Itália. Vou contar tudinho, detalhado. Vamos lá. Primeiramente, eu sempre trabalhei no setor comercial, né? Sempre liderando equipe, sempre nesse setor, né, de área comercial, viajando, não fora do país. Fora do país era somente passeio. Tanto que eu sempre falava que eu nunca moraria fora do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, o sotaque dá para perceber. Então eu nunca tinha esse sonho de morar fora. Por mais que eu me formei em direito, né? Eu sou advogada criminalista no Rio. Então, eu nunca tive esse sonho de morar fora. Entretanto, eu fiquei um período pensando, junto com algumas amigas, né, de estudar em Portugal, fazer o meu mestrado lá. Só que aí depois eu falei, não, já tem tudo estruturado, tudo ok aqui, não tem o porquê. E aí surgiu, né, um período da minha vida, eu tinha um relacionamento, eu me separei e fui fazer um navio, um cruzeiro, eu e uma amiga. Aí surgiu Per Amore, né, um relacionamento de carnaval na minha vida. E um italiano, era tudo que eu não imaginava, eu não fazia parte dos meus planos, porque não tinha muita paciência para estrangeiro, porque eu lidava com muitos estrangeiros, sabe? Então, eu não fugia da minha possibilidade, ter relacionamento, principalmente estrangeiro, e quando eu visitei a Itália a primeira vez, eu falei que nunca moraria aqui, só a passeio. Até porque não tinha um porquê, né? Tinha uma vida já ok no Brasil. E aí veio a pandemia, ficamos 9 meses sem conseguir se encontrar, e eu tentava me separar dele de todas as formas, mas o amor, né, falou mais alto. E aí eu falei: olha, não tem. Aqui no Brasil, minha vida está caminhando. Então, vamos arriscar, vou morar na Itália. E foi uma loucura. Eu falo que. Eu falei até na outra entrevista que foi uma loucura muito louca essa vinda para cá. Não me preparei com o idioma, não soube como que era, quanto à vida na Itália, não tinha noção como era conviver com o italiano, né? Nós namorávamos à distância, ele ia para o Brasil, eu via para a Itália, e ficávamos nessa de namoro à distância durante 3 anos. Hoje estamos 7 anos juntos. Isso você foi no final de 20, é isso? Final de 21, outubro de 2021. E vocês começaram em 19, em 18, né? 2018. Entendi. Começamos a namorar num carnaval de 2018 e foi rolando. E ele ia para o Brasil, ficava 2 meses, eu vinha para a Itália, eu ficava no navio com ele. Ele trabalhava numa companhia de navio, né, de eventos, enfim. E eu nunca imaginei vir para a Itália. E quando ele me pediu em noivado, eu falei, eu vou ter que terminar com esse gringo, porque como que eu não vou morar na Itália? E eu tinha pavor de morar fora da minha zona de conforto. Nunca foi um sonho, né? Viver fora, ao contrário de muitos brasileiros. Então, a minha vida, até chegar aqui na Itália, me casei e, súbito, no mesmo mês eu me casei, dia 10 de outubro de 2021, e 22 de outubro cheguei na Itália. Primeiro meses, né, vivendo na Itália, eu ainda me considerava uma turista, né? Ia para o centro, passeava, não falava nada, só um tchau, uma coisa mínima, sabe?
E Uhum. quando eu comecei a ver a dificuldade, eu falei: "Olha, eu preciso estudar, eu preciso ver pô, o que que vai acontecer", porque eu comecei a entrar em depressão, literalmente. Um período muito depressivo, sabe, e muito Uhum. triste também, porque eu comecei a sentir falta da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu trabalho, da minha vida profissional ativa, que era Então, nessa época, como foi largar só desculpa interromper, mas como foi o trabalho em si? Você nessa época você estava como eu gerente abandonei comercial tudo. ainda? Não, Você eu simplesmente era pediu demissão e foi embora? vamos lá. Eu era gerente comercial, trabalhava numa empresa, sabe, aí quer que eu conte um breve resumo sobre essa empresa também? Claro, fica à vontade. Tá, olha, eu falo que as coisas são tudo escrita por Deus, não é possível. Eu veio a pandemia, né, e aí eu não tinha férias, não tinha nada, e já estava com a faculdade de direito já me formando, né, faltava pouco para colar grau. E aí eu com o meu chefe, né, que era muito meu amigo, e eu não tinha mais férias, porque eu ficava toda hora tirando férias para vir para a Itália. E ele virou e falou assim: "Kathleen, vai resolver tua vida com esse gringo aí", brincando, né. "Vai lá resolver sua vida". Aí eu vim, eu falei: "É agora". E quando eu retornei, eu falei para ele: "Olha, já resolvi". Aí nós decidimos, né, nos casarmos e eu falei que iria vir para a Itália, iríamos resolver tudo quanto à moradia e etcétera, onde viver. E aí ele pediu transferência, enfim, teve a parte dele também, do meu esposo. E quando eu cheguei no Brasil, para falar para o dono da empresa, para o chefe, que eu iria embora. Mais de 10 anos trabalhando com ele direto. E era anos de parceria e foi muito difícil falar para ele a minha decisão. Chegou um dia, um sábado, que eu não trabalhava dia de sábado, ele foi lá na empresa e ficamos a manhã inteira conversando, e eu falei que eu tinha decidido. Aí ele falou exatamente isso para mim assim: eu ia me casar em junho de 2021. Ele virou e falou para mim assim: "Kathleen, você pode ficar até agosto?" Eu falei: "Óbvio, com certeza". E aí por isso que eu coloquei o casamento para outubro. O que que aconteceu nesse decorrer? Muitas conversas eu perguntava: "Olha, eu acho que eu estou fazendo a maior loucura da minha vida, aqui é tudo ok, eu tenho uma vida ok. O que que você acha?" Ele falou assim para mim: "Kathleen, você só vai dar errado na Itália se você quiser". E eu guardei aquilo. O que que aconteceu? Em agosto, que foi o mês que ele pediu para eu ficar, ele morreu, ele faleceu. E eu, assim, caí assim, sabe, eu falei: "Meu Deus", foi o mês que ele pediu e ele faleceu de câncer que tinha já melhorado o câncer dele, do nada voltou como uma bomba. Ele durou Uhum. muito pouco tempo depois que ele descobriu. Então foi um período péssimo, você não tem noção. No dia seguinte ao enterro dele, teve um casamento que foi o primeiro casamento que eu ajudei a organizar com uma pessoa que estava fazendo o meu casamento. Mas o porquê dessa história, onde tudo começou interligando a casamento. A Marise Costa é uma pessoa queridíssima, ela estava organizando todo o processo matrimonial entre brasileiro e estrangeiro, que é muito burocrático quanto à Uhum. documentação. E uma amiga que eu tornei madrinha de casamento queria também se casar para resolver os documentos dela, enfim. E ela foi para o Rio de Janeiro se casar e eu ajudei nesse casamento. E eu falo que esse meu trabalho como wedding planner é o tempo inteiro desafios, sabe? Muito um atrás do outro. Porque um dia eu estava enterrando o meu chefe, né? O segundo pai que eu tinha na minha vida. E no dia seguinte eu tinha um casamento que eu fiquei lá intacta às 8 horas da manhã e como se nada tivesse acontecido. Algo parecido também aconteceu no final desse ano, que depois eu conto para você um pouquinho, né? Não sei se você viu a entrevista com a Juliana. Mas aí foi isso. Eu decidi largar tudo, vendi tudo, tudo, meu carro. Olha, foi uma loucura que, assim, eu acho que sim, tem Poucas brasileiro pessoas que faz. fariam, né? Muitos fazem, E, sabe? Mas uma pessoa em sã consciência não faria. não, às vezes faz como último recurso, né? Que acho que talvez não fosse o seu caso, mas aí você estava também contando assim sobre o início, né? Como foi assim? Você estava contando, enfim, da saudade de casa, que acho que
acho que você sofreu mais, enfim, do seu trabalho. Como foi essa jornada? Porque aí você falou que também começou a estudar, né? Conta pra gente esse período também. Sim. Aí eu cheguei na Itália, mil maravilhas, comecei a cair na realidade do que eu estava vivendo. A comida não era a mesma que eu comia, o idioma não era o mesmo, então tudo mudou, inclusive até o meu cabelo, né? Eu era loiríssima, tudo foi mudando e eu comecei a ter um luto de tudo. Começou com o luto, né, do falecimento do meu chefe e tal, e foi muito complicado porque realmente era dor em cima de dor. Eu não vi o lado positivo de viver na Itália. Então eu queria só desistir. Eu todo dia acordava querendo desistir de estar aqui. Só que ao mesmo tempo eu tinha aquela força de desistir, mas tinha um casamento e nossa, eu vim para cá, agora eu vou ter que aguentar durante um período. E aí entrou meu pai e a minha mãe falando: "Olha, tenta mais um ano, segura. A não ser que você não aguente muito, vem de férias". Enfim. E eu fiquei realmente sofrendo muito, com muita saudade do trabalho. Aí eu voltei, comecei a estudar o italiano, né? Que eu deveria falar italiano, como uma pessoa vive na Itália e não fala italiano. Pessoal, por favor, per favore, estude italiano antes de vir para cá. Enfim, aí comecei a estudar italiano, só que eu sou uma pessoa um pouco preguiçosa com o idioma. Eu abandonei o italiano e comecei a ouvir tudo em italiano. Tudo, tudo, tudo. Eu comecei a entender primeiro para depois reproduzir. Aí eu Uhum, ficava naquela vergonha de falar italiano, tanto que com o meu esposo eu não falo italiano, eu só falo português, só quando estou com outros italianos aí eu falo. E aí foi nisso. Quanto ao estudo de Wedding Planner, eu não tinha o que fazer na Itália. Eu falei, gente, eu vou ter que estudar, vou fazer o quê? Vou ficar. Tenho que estudar, tenho que ter uma nova profissão, porque a área jurídica aqui, eu pesquisei, eu falei, olha, a minha documentação, até converter para cá, eu ia para Portugal para fazer isso. uhum, Só que eu falei, eu quero isso mesmo? Eu parei para analisar o que realmente eu queria e eu observei que eu não queria. Eu não queria mais aquilo para mim, sabe? Não queria área jurídica, não queria aquela setor comercial, a venda, eu não queria, eu queria mudar. Tanto que a empresa no qual eu trabalhava antes queria montar uma filial aqui, porque já tinha uma pessoa aqui, eu falei que não queria. Eu uhum. rejeitei, sabe? Já ia ter tudo pronto para mim. Eu não quis. E eu falei, olha, vamos ver o que vai acontecer. E fui para o Rio de Janeiro, aí fiz terapia. Cheguei a um Uhum, período de ficar fazendo toda semana terapia, porque realmente eu estava muito, muito mal, psicologicamente falando. E uhum. aí foi fluindo, fui melhorando, eu fui me vendo com mais energia, com mais gás, sabe? Mas jamais pensei em trabalhar como wedding planner. Jamais. E como foi essa. Mas assim, nessa época eu entendi que você começou a estudar italiano, acho que teve um momento para você melhorar, e assim, como não melhorar, mas se encontrar nessa nova realidade, estar morando num país diferente, enfim. Como foi essa transição assim da adaptação, digamos assim, tanto da língua como da pessoa, para de fato profissional na Itália, assim, o que virou essa chave, assim, como foi essa transição? Então, a transição foi realmente assim uma resiliência. Os italianos são completamente diferentes dos brasileiros e principalmente do Rio de Janeiro. Vivia num país tropical, pessoas se conhecia ali a cada local e era sorrisos, eram as pessoas muito próximas, e eu não tinha isso aqui. E isso doía muito, então foi um dos motivos para eu começar a cair, sabe? Como se fala, tem um linguajar, murchar, sabe? Não ser a Kathleen, que sempre foi alegre, feliz, com uma energia. E realmente eu fiz a terapia durante um período para ajudar. Foi aí que eu comecei a conhecer alguns brasileiros também aqui, e a realidade dos brasileiros, eu ficava assim, meu Deus, por que essas pessoas vivem aqui há 20 anos e continuam trabalhando nesses, sabe, subemprego, ilegal, enfim. Eu falei, eu não quero isso para mim. E sempre pensando em voltar para o Brasil. A minha mente era muito no Rio de Janeiro. Eu pensava o tempo inteiro voltar. E aí eu falei, não, mas eu vou encarando.
sabe? Vamos ver até onde vai. Foi o que melhorou para eu querer ficar na Itália. Foi quando eu fui de férias para o Rio. Fiquei 3 meses, e 3 meses, assim, pegando conselhos de quem realmente me energizava, que era o meu pai e a minha mãe. Meu pai Uhum. falava: "Você não tem mais nada no Rio de Janeiro aqui, tenta. Se não der certo, volta". Enfim, mesmas histórias, né. Eu falei: Aham. "Olha, agora eu vou voltar e vou fazer tudo diferente. E se não der certo, realmente eu vou voltar". E o Tomáso que venha atrás de mim no Brasil, porque lá eu tenho tudo, tenho emprego, tenho a minha vida, enfim. E aí eu cheguei na Itália, fui virar uma assistente de uma violinista. Ela precisava de uma pessoa e ela mandou num grupo de brasileiros necessitando de uma assistente para filmar ela, né? E eu fui. Eu comecei a olhar como lá atrás eu tinha ajudado, lembra que eu falei? Uma Uhum. pessoa a organizar um casamento? Eu comecei a olhar para ela e agregar no trabalho dela. Ela só tocava. Eu comecei a ajudar com a vestimenta dela. Comecei a falar: olha, você é uma violinista, não vai de rasteirinha, sabe? Usa um vestido mais assim. Então eu comecei a dar algumas ideias, acrescentando decorações românticas em quartos. Então eu comecei a agregar. E aí eu conheci uma pessoa num hotel de luxo aqui. Meu italiano, olha, é porque tinha que acontecer. Meu italiano horrível. A violinista é brasileira, era brasileira. Sim, sim, ela é brasileira. E eu É. fiquei, comecei a falar, eu estava assim, sabe, me soltando, falando tudo errado, mas pela minha sorte, essa pessoa, ele era o dono de um hotel. Não sei se pode falar o nome, mas é um dono de um Ah, hotel pode? aqui. É o do restaurante Aroma, Hotel Restaurante Uhum. Aroma, em frente ao Colosseu. Então, essa pessoa, ele viu eu organizando tudo num pedido de casamento lá. Ele virou e falou assim: por que você não faz um curso de wedding planner? Aí eu virei até para essa pessoa, eu falei assim: vamos fazer um curso de wedding planner? Ela, não. Você quer saber? Eu vou procurar e vou verificar como que é esse mundo aqui. E aí eu fui para um outro evento com ela, que era de um casamento indiano. Ela sempre tocando. E eu sempre assistente, ganhando o quê? 10 euros a hora, sabe? Uhum. E aí eu gostava daquele ambiente. Eu estava realmente, não era nem trabalho para mim, eu estava me distraindo, porque eu estava em depressão um ano anterior. E eu olhei, quando eu fui nesse casamento indiano, eram mais de 500 convidados, e eu olhando aquele mundo, eu falei: é isso que eu quero. E aí eu comecei a estudar. Busquei cursos e tal, e achei um que era uma estimativa de quase 3.000 euros, esse curso, 2 meses Uhum. e meio de curso. Só que a Itália me ajudou. Eu fiz gratuito esse curso. E aí me ajudou por várias questões de eu praticar o idioma. Era o caos em certas situações que eu não. Já tinha feito curso de italiano, era o caos de eu não conhecer alguns linguajagens, porque eu usava muito inglês também, né, no setor de evento. E eu falei: vamos encarar. Aí conheci a professora Roberta, maravilhosa, que, né, ensinou muito, e eu era a única brasileira. E ela me contando nos eventos que ela fez no Rio de Janeiro e tal. E eu assim, será que é isso mesmo que eu quero? E eu projetava muita coisa na minha cabeça que hoje está acontecendo. De levar Uhum. italianos para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e trazer os brasileiros para se casarem aqui. E aí eu fui, fiz o curso, e eu vi uma noiva numa rede, né, social falando que ia se casar na Basílica de São Pietro. Quando eu vi aquilo, eu falei: eu vou fazer esse casamento. E aí todo mundo: você é louca. Eu falei: mas eu vou fazer. Comecei a olhar tudo, né, dessa noiva, e cheguei para um brasileiro que ele trabalha com maquiagem, cabelo. Falei: vem cá, tu conhece essa noiva? Aí ele: a gente está fazendo orçamento para fazer o penteado, não sei se ela vai me contratar, fala com ela. Aí eu cheguei de mansinho, né? Ofereci lembrancinhas, porque eu tenho também uma empresa de lembrancinhas de casamento. E aí Uhum. falei que era o wedding planner. Só que aí nós fizemos reuniões, né? E eu falei a verdade. Falei: olha, aqui na Itália eu nunca fiz nenhum casamento. No Brasil eu tinha feito um curso de eventos, porque eu organizava em OB e etc.
vamos ver, se você aceitar a oportunidade, eu posso te ajudar nesse dia. Ela não queria, de jeito nenhum. Faltando Uhum. 2 meses para o casamento, ela me chamou porque ela não dava para ela organizar certas coisas sozinha. E eu fui. Uma responsabilidade gigantesca. O meu primeiro Uhum. casamento na Basílica de São Pietro. E aí foi, né? No dia eu consegui, eu vi, parecia que eu já trabalhava com aquilo há muitos anos. Muitos anos. Eu dominando o Vaticano, sabe? Os policiais, o meu italiano não era aquela coisa. E eu fazendo reunião com eles, nem aí, eles que, sabe? E foi acontecendo. Esse foi o Uhum. meu primeiro casamento lá. E aí, logo quando eu criei a rede social, começou a aparecer noivas. Aí veio uma noiva querendo fazer um casamento simbólico. Eu falei, ok, nós vamos Uhum. contratar uma celebrante. Ela, não, eu gostaria que fosse você que celebrasse. Eu, nunca, Hum? já. Você é louca? Não, como que eu vou celebrar um casamento? Jamais. E eu falei até o final, jamais. Aí ela, não, eu quero. Eu falei, tá bom, então, vamos encarar. Aí fiz a primeira celebração também. E tudo foi acontecendo de primeira, em tudo muito, Uhum. muito rápido, sabe? E aí veio mais pedidos de casamento, que aí eu que organizava, entendeu? Uhum. Mais Mas casamentos. eu fiquei com a dúvida quando você contou sobre o curso. Por que você, você falou que a Itália te ajudou? Foi o governo italiano que te deu uma bolsa? Por Exato, que você fez o exato. curso gratuitamente? Exatamente. Aqui na Itália, para quem está desempregado, né, que vive legalmente aqui, a Itália possui algumas bolsas para esse. A Itália paga esse curso gratuito. Então, tem diversos cursos profissionalizantes, entendeu? Então, a Itália quer que realmente seja os Entendi. italianos ou os estrangeiros que vivem de forma legal tenham uma profissão. Então, tem. Olha, eu fiz também um outro de marketing, esse curso era quase 4.000 euros. Então, um curso muito completo e eu fiz de forma gratuita, tá? Todos esses cursos. Então, a Itália Legal. realmente ela possui essa forma, né, de incentivo para as pessoas estudarem e ter uma profissão. Entendi. Não, tá claro. E você estava comentando também, assim, sobre o início da jornada, enfim, os primeiros clientes. Como é que, assim, quais foram as suas estratégias, assim, para ir adquirindo cliente? Ou isso foi uma coisa que, enfim, foi boca a boca, que foi girando a roda e acontecendo? Conta pra gente um pouco Então, por sobre isso. incrível que pareça, eu não fiz, tanto que a minha rede social é tudo, não, eu não faço impulsionamento, é tudo orgânico, por enquanto, sabe? E Uhum. foi acontecendo, aparecendo clientes, aparecendo noivos e pedidos de casamento de forma gradual. Eu acho que as pessoas viam os stories que eu fazia, sabe? Os vídeos, e aí eu acho que se conectavam, tá? E aí, creio que seja isso. E sempre combinava a minha atenção, o ponto forte, a atenção individual para cada um. Eu disponibilizava agendamento de reuniões para nos conhecermos, sabe? Então, o casal vinha com uma estimativa de Uhum. budget, um orçamento que não era possível para fazer um casamento, mas aí nós organizávamos algo que era viável para esses casais. Então eu tentava sempre de forma muito personalizada, e isso eu continuo fazendo. Eu pego noivos que vêm para cá com casamento a dois, né, que é uma fuga para se casar, um termo usado no inglês que é o elopement wedding, da mesma forma que eu pego grandes casamentos hoje em dia, casamento de luxo. Então, lembra lá atrás quando eu falei que eu fui para um casamento, vi aquele mundo, e eu falei, é isso que eu quero? Então, eu achei Uhum. que ia demorar para eu chegar Uhum. nesse nível de pegar casamentos de luxo. Então, durante esse período de um ano, eu já fiz o meu primeiro casamento de luxo aqui na Itália, com 100 e quase 200 convidados. Esse ano, no próximo mês, daqui a alguns dias, eu tenho um mega casamento aqui, que na realidade é praticamente uma semana de evento e 2 dias de festa. Esses 2 dias de festa são 250 em torno convidados, confirmado 240 e alguma coisa, tudo brasileiros indo para a Itália, Legal. e o dia do casamento também. Então, eu consigo adaptar de forma personalizada para cada casal.
Entendi. Mas hoje, você está contando um pouco desses casamentos, digamos, mais diferentes, né, mais extraordinários, digamos assim, maiores. Mas como é que é o padrão, o evento padrão assim que geralmente se organiza? Não um padrão, vai, mas como é o porte, a dinâmica da cerimônia que você geralmente organiza hoje em dia? Hoje em dia, a maioria, aí eu não sei se é por conta lá da Basílica de São Pietro, né, que foi o boom para todo mundo desse casamento. Eu comecei já a organizar um outro casamento também, que foi o ano passado, e os noivos só buscam para fazer muitos casamentos religiosos, tá? Então eles veem hoje é ano jubileu, não é possível fazer casamento dentro da basílica, mas é possível sim fazer nas igrejas anexas ao Vaticano e, óbvio, Roma e toda a Itália. Além da Itália, eu atendo países vizinhos, como Paris, Londres, eu tenho alguns países vizinhos parceiros que eu já fiz trabalho, tá? Pedido de casamento, enfim. Então, o que, que eu faço? A minha prioridade hoje é trabalhar com brasileiros. Ponto. E sim, hoje eu tenho 7 pessoas na minha equipe, uma é italiana e hoje eu acho bem legal que eu vejo que as meninas que fizeram o curso lá atrás comigo, as italianas, me buscam, né, pedindo uma oportunidade para trabalhar comigo. E teve uma que ela Que pedindo: legal. "Kathleen, eu só gostaria de te acompanhar, porque foi muito rápido tudo que você fez, então eu gostaria de aprender com você". Aí eu falei: "Ah, eu não tenho problema de ensinar", até porque eu vim com uma bagagem antes, então eu coloquei a minha experiência, a minha expertise, né, com toda essa parte de relacionamento com pessoas e, óbvio, essa forma de organização de eventos, de casamento no modo geral. E o forte hoje são casamentos religiosos, tá? E em Uhum. anexo, esses tipos de Entendi. casamentos simbólicos, seja pequeno, médio e grandes. Entendi. E você também comentou que hoje você atende majoritariamente o público brasileiro, mas também você comentou sobre italianos casando no Brasil. Como é que é essa Então, novidade? ano passado, né, quando eu conversei com a Juliana, eu falei que eu queria muito levar os italianos para o Rio de Janeiro, Brasil, Rio ou onde eles quiserem se casar, né, Búzios, enfim. Mas a prioridade era o Rio de Janeiro, por quê? Quando eu falo aqui na Itália que eu sou do Rio de Janeiro, eles ficam alucinados. Falei, gente, é fácil vender isso para eles, sabe? Então, esse início de Uhum. ano, né, eu comecei a soltar, jogando sementes de que isso é possível. E eu já tenho noivas já entrando em contato para se casar esse ano no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que, assim, piano, piano, né, como se fala na Itália, está acontecendo e é o que eu quero muito. Porque, como eu tenho família no Rio de Janeiro, eu vou todo ano, sabe? E nesse período, o que eu Uhum. pretendo fazer? Para os italianos, eles sentem um pouquinho de medo de ir para o Brasil, quem ainda não conhece. A minha intenção é pegá-los, ir junto com ele daqui para lá e ele ficar, assim, se sentir seguro com uma carioca e Uhum. uma pessoa que conhece o local e que vai fazer com que ele se sinta acolhido. Entendeu? Italianos, assim, é mais pedido de casamento. Casamento em si, eu digo que, por enquanto, como eu sou novinha na área, né? Então eu sou muito perfeccionista. Então eu acho que um pouquinho não é o momento. Então já fiz já de casal mexicano, sabe, o pessoal da Espanha, mas o italiano eu não por eles não me procurarem, porque eles já começaram a procurar também, tá. Mas aí eu me sinto um pouco ainda não tão segura para fazer esse tipo de casamento com eles, Uhum. porque são reuniões periódicas, sabe. Então, como eu não tenho agenda também, por conta dos brasileiros, eu dou a prioridade para brasileiro, para casal brasileiro. Entendi. Mas você tem alguma percepção assim do que o casal brasileiro tem de diferente, enfim, dos europeus? Assim, você já tem
essa percepção ou ainda é cedo para, enfim, entender um pouco a diferença do que o brasileiro quer, do que o italiano oferece, enfim? Então, o brasileiro, nós brasileiros, né, eu falo até por mim também, porque eu fui noiva e meu casamento eu queria o uau da decoração, o uau de tudo, sabe. E os italianos não. Aqui na Itália, o primordial sim é o matrimônio, não o evento em si. Então, os Uhum, brasileiros é focado muito, eu tenho diversos exemplos de brasileiros que são muito focados no evento, no glamour, enfim, da decoração, mas não no matrimônio em si. Então, os italianos, para mim seria mais fácil também até trabalhar com eles, porque de fato eles se preocupam mais com a parte religiosa, matrimonial, do que do evento. Por exemplo, tanto que aqui na Itália, a decoração, óbvio, né, que nós temos decoradoras, inclusive eu trabalho com uma brasileira também, top demais. Tenho a italiana, então os meus fornecedores é mesclado. Tem árabe, brasileiro, uhum, italiano, enfim. E a decoração é um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, o nosso bolo brasileiro, né? O bolo tem aquele tamanho enorme, eu acho lindo, maravilhoso. Só que aqui na Itália, o uau do casamento, né? Após o jantar, é o show do bolo, né? Que faz ali, os noivos fazem na hora, na frente dos convidados. E não é aquele bolo enorme, sabe? Estilo americano, estilo brasileiro, sabe? Então, vamos se dizer, é um pouco mais simples, mas trazendo aquela cultura, porque uhum. a comida da Itália não tem o que se falar, é maravilhosa, é muito boa, e isso atrai muito o público brasileiro. Hoje, eu falo que eu não atendo italiano, porque de fato, exemplo, a minha agenda 2025 já fechou. E a 2026 está sendo preenchida por brasileiros, sabe? Então, virou uma tendência do pessoal que sai do Brasil, é um sonho conhecer a Itália, vem para cá, ou faz um minimalista, ou faz a dois, ou traz, como esse casal do próximo mês, que vai trazer quase 250 convidados, entendeu? Então, aqui o casamento Entendi. entre italiano e entre a diferença, né, de italiano para brasileiro é que os italianos priorizam mais o matrimônio em si e é algo mais simples, porém com muito significado. Por exemplo, o jantar italiano de matrimônio são quase 2 horas sentados, sabe? Então existe o Hum. primo piatto, secondo, então vai entrando, sabe? E enquanto no Brasil Uhum. não, pelo menos nos eventos não tem esse tempo inteiro. Não, é sei lá, tipo, é quase como janta quem quer, né? Tipo, não Aqui tem não. não tem Aqui existe o um pedaço. protocolo do casamento italiano. Quer que eu conte? Claro, pô, Não é fica à vontade. diferente tanto do Brasil, mas para vocês entenderem existe a cerimônia, se for religiosa, ok, se for simbólica, também no próprio local. Aí tem o momento do aperitivo, que aí serve as coisas que é típicas daqui da Itália, e bebida, Aperol Spritz, champanhe, enfim. E aí depois vai todos para o jantar. E nesse momento do jantar, a prioridade realmente é a refeição. Não, brasileiro de forma alguma não toca no paladar italiano. Quer colocar uma decoração assim, quer fazer uma coisa diferente, mas a comida italiana não. É aquilo e ponto, não se mexe, sabe? É ofensivo para eles. Uhum. Posterior ao jantar é o momento do uau do bolo, né? Como eu falo. Então tem todo o protocolo do casamento italiano. E no final de tudo, abre a pista de dança, lá pro final mesmo. Quem quiser fica, quem não quiser, vai embora. Entendi. É que no Brasil, o Brasil até tem uma certa organização, né? Mas eu acho que talvez os convidados eles não vivem a cerimônia da mesma forma, né? Cada um, digamos, faz a sua agenda ali, independente do que está Sim. programado, né? Janta na hora que quer, fica na pista de dança o tempo todo, Aqui enfim, é um pouco não, diferente, todos vão talvez, né? junto para mesa do jantar, ficam lá, entendeu? Hoje você acha que a Itália, digamos, é o destino preferido de brasileiros fora do Brasil ou tem algum outro destino que você acha que concorre também? Que Eu concorre acho, mas também? eu recebo muito. Esse ano estou, né? Eu, infelizmente, eu não estou tendo disponibilidade para casamento em Paris, casamento minimalista. Então é uma Hum, busca também para lá. Só entendi. que na Itália eu acho que hoje é um destino mais procurado por brasileiros.
Principalmente quem está fazendo Entendi. cidadania, quem pretende vir morar aqui, então eu acho que é um destino que muitos brasileiros estão se organizando para vir morar, para vir conhecer. Entendi. E falando assim da parte agora de negócios, né? Assim, na Itália, assim, você entendo que você teve uma carreira profissional, enfim, no Brasil. É, o que você sente em relação à facilidade ou não de fazer, de criar uma empresa, de fazer negócios na Itália? Você acha que é uma coisa fácil, difícil, melhor, pior que o Brasil? Qual a sua visão nesse sentido? Eu acho que um empreendedor, ele já nasce empreendedor, mas também pode aprender a ser. Eu falo que cada um tem um dom, né? Cada um tem. Não existe essa, eu não sei fazer nada, sabe? Sabe? Quando você indica para sua amiga um produto de cabelo que ficou legal, isso já é uma venda. Você só precisa se especializar. E com isso você aprende em curso. Em curso e pessoas que vão te ensinar com isso. E hoje até muitas pessoas me procuram para dar curso, né, para entender, só que eu não é o momento. Vai ser esse ano, final do ano, mas eu preciso ainda me organizar. Então, assim, todo mundo tem um dom que pode colocar para fora. Aproveitar uma oportunidade que os italianos, a maioria, eles não têm essa força empreendedora que brasileiros têm. Aqui na Itália existe uma coisa, a gente até brinca, tem até um filme Posto Fixo, que é se eles têm, no Brasil é carteira de trabalho, aqui é um contrato tempo indeterminado. Quando o brasileiro pega esse contrato tempo indeterminado, para eles até choram, é uau para eles, sabe? Então, um italiano recebe 1.500 euros com um contrato tempo indeterminado, enquanto o brasileiro está empreendendo e às vezes um dia de trabalho ele recebe isso. Então, às vezes o Uhum. italiano, ele existe preconceito, eu nunca sofri preconceito, até quando eu não falava italiano direito, sabe? Eles me ajudavam, eu nunca passei por isso, graças a Deus. Eu acho que se eu passasse seria mais frustrante para mim. Então, penso eu que para os italianos é assim complicado. O que esses estrangeiros estão no meu país ganhando mais do que eu, sabe? Então eu vejo meus parceiros Uhum. fotógrafos, enfim, de várias áreas, sabe? Realmente em um dia de trabalho ganhando o mês de um italiano. Então, assim, eu acho que entender o que você quer, se organizar, não faça como eu, venha com o idioma, entenda como é a cultura. Não é fácil, nem um pouco fácil. Quem fala que é moleza é mentira. Para mim é fácil, digamos, de uma certa forma, que eu vim casada, tenho documento, não precisava, né, trabalhar. Comecei a trabalhar porque eu quis, porque eu quero e porque eu gosto muito. Então, é aquilo, é entender o que você quer e correr atrás. E vai. E não. Tenta aqui, deu errado, vai ali, vai aqui, e pronto, sabe? Eu acho que é mais isso, seguir esse caminho. E a Entendi. Itália dá essa oportunidade. Ah, mas a vida é difícil. É, amor, no Brasil também é. Está tudo caro. Hoje em dia, para você tomar um café, eu brinco com a minha mãe, você está ostentando café. Então, não é fácil. Fácil não é, mas vitimismo Sim. também não é legal. Não, com certeza. Acho que é que você bem falou, né? Quem tem um espírito empreendedor, acho que acha os caminhos, né? Pode ter, digamos, seus momentos ali difíceis, de baixa, que, digamos, a energia empreendedora não está tão forte ou dominante, mas uma hora ela volta e você segue em frente. E agora, assim, pensando um pouco no futuro, acho que você compartilhou aí um pouco até. Talvez você esteja naquele momento do negócio tão pungente que você não tem mais agenda, você está, digamos, o curto prazo está comprometido com as entregas que você tem que fazer com o que já foi contratado, digamos assim, mas o que você vê assim de próximos passos para a empresa? Onde é que você se vê assim, daqui a 5 anos, talvez, com esse negócio? Talvez 5 anos seja muito longe, mas assim, daqui a 2 anos, talvez. Que projetos você tem aí na gaveta que você acha que ainda pode executar, além do que você já comentou, enfim, de italianos, trazendo italianos para o Brasil, outras nacionalidades? Tem mais alguma coisa que você acha que ainda consiga abraçar aí debaixo do negócio? Então, sim, é o que eu falo, né? Aquele sangue empreendedor, todo mundo lá dentro guardadinho tem. E
Aqui em um pouco tempo, eu já tenho essa empresa de wedding planner, que já está andando muito bem, graças a Deus. Mês passado, eu abri uma outra empresa de equipamentos de som, iluminação e etc, que é aqui na Itália, e está funcionando também. Eu tenho o técnico, inclusive é o meu marido, é o Tommaso, que essa empresa é interligada com a minha. Então, nós temos essa de wedding planner, que está andando, agora de equipamento de som, luz e iluminação, que também é um ponto muito forte aqui na Itália, tá? E além das lembrancinhas, né, que se usa bastante para não trazer só a brasileira para cá, porque aquela história de bem casado, essas coisas eu trago para os brasileiros entenderem que aqui tem o mini limoncello, sabe? Então tem as lembrancinhas em si. Essas que eu, final do ano, eu falei que queria, né, colocar para andar, já está andando. Só que eu tenho mais coisinhas aí que não para, né? A mente não para. Eu Aquela situação Uhum. que eu falei lá atrás, que eu trabalhava e que a empresa no qual eu trabalhava queria que trazer uma filial para cá, essa filial não vai ser dela, vai ser minha. Então eu quero montar essa empresa Uhum. aqui e no Brasil, entendeu? E agora esse mês de abril eu estou indo para o Brasil para resolver, entender o que eu vou fazer. E quando eu pego aquele gás no Brasil, eu sei que eu volto assim, ó, cheio de coisas, sabe? Então Uhum. vai acontecendo. Então, eu pretendo trazer também Legal. a empresa de fornecimento de enxoval, que não tem nada a ver, mas possa ter a ver, para poder atender todos os hotéis, tudo de hotelaria aqui. Lençóis, toalhas, enxoval em si. Entendi. Nossa, que legal. É bom ver essas histórias empreendedoras e as possibilidades que você tem, né? E, Kathleen, a gente tá caminhando pro encerramento aqui da nossa conversa. A gente sempre, no final, gosta de pedir para o convidado também compartilhar um pouco, algum conselho. Acho que você já deu vários aqui ao longo da jornada. Acho que a pergunta, na verdade, direto no final é sempre o que você gostaria de ter ouvido, o que a Kathleen que chegou na Itália gostaria de ter ouvido lá atrás, que talvez fizesse sua jornada um pouco mais fácil. O que você compartilharia com uma Kathleen de 2021? Então, olhando lá para trás, 2021, eu necessitava, eu acho que assim, no meio do caos, eu consegui fazer isso tudo, né? Devagarzinho consegui fazer. Imagina se eu chegasse aqui preparada. Eu acho que eu estaria muito mais à frente, com toda certeza. Então, assim, quer empreender em outro país, né? Ou vem para a Itália, ou para outro, Paris, França, enfim, qualquer outro país. Eu acho que é aquilo, tem que entender a cultura local, para você não se sentir assustado, que você não vai encontrar. Possa ser que você encontre o brasileiro na Itália, mas o brasileiro não vai ser igual no Brasil. É muito diferente, sabe? Então, você não vai encontrar aquela energia dos brasileiros no Brasil. Isso eu senti muito. Não vem com essa ilusão. Então é aquilo: se preparar com o idioma, se preparar com a cultura, entender o que você quer. O início não vai ser fácil. O primeiro ano é o caos, realmente, de forma, né, psicológica, até para quem é desapegado de família ou que não, que realmente sabe o que quer no Brasil. Oh, perdão, o que quer no outro país, mas realmente é aquilo. E deixa Deus guiar, sabe? Eu coloco muito fé também em tudo que eu faço. Eu peço para Deus, ó, me orienta. Se for, já tira logo do coração, dê tudo errado. Sabe? Cada Uhum. contrato que eu fechava, eu pedia. Se não for da tua vontade, não deixe entrar o próximo. Aí vinha três, um atrás do outro, sabe? Nesse nível. Então, eu peço, até hoje, esse casamento grande, para você ter noção, eu fui dormir 3 da manhã ontem. E ontem acabei, eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, tira isso do meu coração, porque está me enlouquecendo, sabe? Mas aí, de manhã, eu recebi um monte de mensagem de noivos. Então, é aquilo. Junta com a forma empreendedora, você saber o que quer também, porque não adianta ficar em cima do muro e não confiar em si, sabe? E Uhum. se especializar no que quer. Não, legal. Kathleen, eu só tenho a agradecer aqui a nossa conversa. Acho que foi super inspiradora. Acho que
até essa vulnerabilidade que você mostrou, enfim, de contar seus momentos difíceis, como você superou, e é sempre bom ouvir essas histórias assim, de superação, que eu acho que muita gente passa por isso, e também acho que foi bem inspirador, assim, claramente, acho que algum momento que acho que talvez mais me marcou aqui na conversa foi quando você contou que puxou um casamento, começou a fazer e claramente assim foi visível o quanto você gosta daquilo que você faz, né? Então, acho que talvez esses pedidos de tira do meu coração, mantém no coração, acho que Deus, quando não tira, ele reforça ainda mais, Exato. talvez, essa paixão, não? Acho que eu senti bastante isso aqui. Queria te agradecer demais aí por ter participado, espero que você tenha gostado também do papo. Não, foi ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada por permitir contar um pouquinho da minha experiência, da minha história. E quem sabe daqui a um tempo eu venho contando muito mais novidades para vocês. Ah, sim, vamos fazer daqui a um ano a gente faz uma nova entrevista com seus novos projetos, com certeza eles vão continuar prosperando aqui. E, enfim, será sempre bem-vindo aqui para a gente te ouvir, tá bom? Muito obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Kathleen. Pois, gente, é isso. Queria agradecer também a quem ficou até aqui nos ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que sim. E nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Arrivederci.